Bom, estamos aqui de novo, né? Vamos dar continuidade aí ao nossa aula, né? Agora a gente vamos falar sobre... A gente acabou de falar sobre a ausência de liderança, né? Agora vamos falar sobre aquele assunto importante, né? O que Jesus, o que Jesus esta igreja, o que Jesus, presta atenção, o que essa igreja oferecem para alguém que deseja tornar-se um líder de célula. Então, eu estou falando com você, pastor, supervisor de célula. Estou falando com você também, o líder de célula. Então, o que é esta igreja? A igreja que você faz parte tem a oferecer, né? O que Jesus dessa igreja tem a oferecer, o que os líderes, pastores, têm a oferecer para alguém que quer ser um líder de célula. Esse tema é importante porque nós temos visto muitas decepções, muitas pessoas decepcionadas, né? Vamos lá, a igreja ela precisa oferecer o quê? Vamos lá. Isso é para você aprender a ter algo a oferecer. Então vamos lá. A igreja ela precisa oferecer estabilidade ministerial e um cuidado individual para cada líder de célula. Prestou atenção? Pastor e supervisor? Vamos lá. Oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de crescer e trabalhar junto com outros num clima de parceria, amizade e comunhão. Então a igreja precisa oferecer isso. Terceiro, confirmação. Confirmação do quê? Confirmação do seu chamado e vocação no serviço do Senhor, no serviço de Deus. Agora existe basicamente dois tipos de chamado, né? Aí talvez você até queira questionar, mas eu quero que você ouça, anote, para lá na frente você entender. Existe um chamado, é aquele tipo Pedro, vamos dizer assim. Jesus encontrou com Pedro e falou assim, deixa de ser pescador, que agora você vai ser pescador de almas. Recebeu um chamado, né? Existe lá os apóstolos que foram discipulados e enviados. Estão falando sobre chamado também. Mas existe aquele que tem o chamado, percebeu o seu chamado, mas não é reconhecido, não é visto, né? Aí então ele chega para o pastor e se apresenta. E a obrigação do líder, a obrigação do supervisor, a obrigação do pastor local é passar a observar essa pessoa quando ele se apresenta. Então, por quê? Porque a Bíblia é bem clara, ela diz assim, se alguém almeja o episcopado, que é o trabalho na obra, boa coisa deseja. Ou seja, tem uma aprovação de Deus. Então a primeira aprovação não é simplesmente do pastor local, muito embora eles tenham que ser os olhos de Deus, né? Os ouvidos de Deus no local. Mas ela vem primeiramente de Deus. Isso precisa ser confirmado depois. Quarto, coisa que a igreja precisa oferecer, porque Jesus já oferece, capacitação e treinamento. Lembra que nós falamos na aula passada? Jesus passou 3 anos do seu ministério especificamente preocupado em treinar e capacitar 12 pessoas. E mesmo assim, uma você viu que se perdeu, teve que ser substituída. Quinto, apoio. Então, vamos lá. Constante treinamento, né, e capacitação precisa a igreja oferecer para esses líderes. Constante
avivamento. Se você não tiver um constante avivamento, você vai levantar um líder, às vezes ele se torna um presbítero, torna um pastor, e lembra daquela crítica, né? Que a maioria fazia, montar uma igreja, a igreja com 200 membros já cresceu, agora tem 30, 40 pastores no púlpito. Por quê? Estão no púlpito? Porque estão desmotivados a ir, a serem enviados, a trabalhar na obra. Porque a igreja poderia crescer muito mais se eles fossem capacitados, treinados e enviados. Bom, sexto é o apoio. Se eles não tiverem um apoio devido, vindo da igreja, através de um discipulado, através da valorização e reconhecimento do seu potencial, com certeza eles vão desanimar. Tá certo? Então, você precisa avivar. E esse reconhecimento não é como muitos pastores fazem, não. Não é ele lá no púlpito, hoje eu quero parabenizar o líder tal, porque a célula dele é a célula mais cheia que nós temos, que está crescendo com maior rapidez. Aí você está fazendo o quê? Menosprezando os demais, que não estão avivados. Então, ao invés de você fazer isso, anima os demais, reaviva os demais, discipula os demais, valorização aos demais, para que eles possam ser avivados. Tá certo? Então é isso que precisa ser feito. Agora nós vamos falar sobre uma parte principal desse tema ainda, que é o compromisso. Olha só, cada líder, isso é para os líderes, né? De cima até a liderança de célula. O que acontece? Muitas pessoas querem ser líder de célula, mas querem, às vezes, fazer uma mistura com os seus afazeres do dia a dia. Misturar com a sua família, misturar com o seu trabalho, misturar com sua empresa e às vezes misturar com um outro trabalho que ele tem ou ela tem na igreja. Só que assim, é importante um líder de célula assumir um compromisso com a sua célula. Lembra que eu falei de Hebreus 13? Lê mais um pouquinho. Por quê? Porque você vai dar conta de cada vida que Deus colocou sob sua responsabilidade. Então, o primeiro passo é compromisso, né? Você tem que ter uma agenda. O ministério precisa ter uma agenda. Essa agenda contém 365 dias do ano, mês a mês, dia a dia, semana a semana tem uma agenda lá, né? Que, por exemplo, primeiro sábado, Santa Ceia, ou primeiro domingo, festividade de crianças, rede de mulheres, rede de jovens e as atividades que o ministério tem. Vai estar constar lá na agenda. Por quê? Porque essa célula vai fazer uma programação, ela vai olhar na agenda do ministério, vai olhar na agenda da igreja. Então é importante o ministério ter uma agenda, a igreja local tem uma agenda e a sua célula também tem uma agenda. E você ter uma agenda. Por que você tem uma agenda? Bom, o que acontece? Algumas igrejas ou ministério, as suas células são, a reunião de células são às terças-feiras, outras são na quarta, não importa o dia. Mas você tem que saber que na terça-feira, ou na quarta-feira, ou no dia da sua célula, você tem o compromisso. A partir, se a célula começa às 7 horas, a partir das 5h30, você já começa a entrar num processo da célula. Você tem que já começar a viver em espírito parte da célula.
né? Durante a semana você vai ter leituras do estudo bíblico, você vai ter organização da sua célula, você vai ter preparação de louvores, período de oração e jejum. Então, em favor da célula. Tudo que envolver a igreja, quem vai organizar para você, com você, vai ser o seu pastor. Mas tudo que envolve a sua célula, quem vai organizar vai ser você. Então você precisa ter um tempo determinado para organização, para oração e para a prática na atuação da sua célula. E esse compromisso não pode ser quebrado. Tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre um assunto que esse tema ele tem danificado, estragado, atrapalhado o crescimento, tem atrapalhado muitos líderes de célula e as pessoas que estão envolvidas na célula. Qual é esse tema? São atitudes erradas diante da possibilidade de liderar uma célula. Então essa atitude que a gente fala, ela geralmente envolve pessoas auxiliares, né? Um auxiliar de uma célula é como, vamos supor, um vice-presidente, né, da República. Ele não está lá para atuar como vice-presidente. Ele está lá com a intenção de ser o presidente. Aí ele, com essa intenção, acaba fazendo o quê? Atrapalhando o presidente. Porque ele vai fazer as coisas contrárias para atrapalhar o presidente, para aquele presidente cair e para ele substituir, porque ele é o vice. Então, na célula, não é diferente. Na célula, o que acontece com a célula? Geralmente é nomeado o líder de célula e um auxiliar. Então, o que acontece? Algumas atitudes, tanto do líder quanto do auxiliar, atrapalham. Então, vamos lá. Primeira atitude. Ele toma, ele reconhece para si. O líder ou auxiliar. Não sou capacitado para liderar. Veja bem. Devemos conhecer e utilizar os dons espirituais que Deus nos deu. Quando Deus já nos capacitou, Ele não aceita desculpa. E tem outro detalhe. Deus primeiro chama e depois você corre atrás da capacitação. É o inverso da vida secular. Na vida secular, você quer ser um enfermeiro, você entra na escola, se matricula, se capacita, e depois você vai trabalhar de enfermeiro, não é assim? Na obra de Deus, você muitas vezes recebe o chamado. Se você tiver condições de se preparar antes, né, aprender, entrar numa escola de líder, melhor, a escola de líder é necessária. Você entrar numa faculdade, fazer um curso de teologia, né, fazer cursos de aprimoramento, amém. Mas, geralmente, o líder ele é chamado, colocado como auxiliar, aí ele começa a buscar o seu conhecimento, o crescimento. Não estou disposto a liderar. Então, outros têm chamado de Deus, capacidade, mas não querem liderar. Acabam entrando pelo caminho da desobediência, né? Uma coisa é certa, Deus não vai te pegar na marra e falar, ó, fica aqui, que aqui é o teu lugar. De maneira nenhuma. Se você outrora pediu, Deus te chamou, agora aceite, pratique o seu chamado. Porque naquele dia, com certeza, vamos dar conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos. O quarto é a respeito do dom, né? Se o senhor fala assim, ó, o meu dom é outro. Não tenho dom para isso. Liderar não é para mim. Bom, eu acredito que Deus te chamou porque você
tem capacidade, ou está capacitado, ou ele irá se capacitar. Então, pense nisso no que eu estou dizendo para você. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre liderança, ou o líder como servo. Então vamos lá. O líder como servo é importante, como servo é importante. Eu costumo dizer, né, em algumas pregações, que na igreja os servos são os membros da igreja. Você passou a ser um diácono, passou a ser um líder de célula, passou a ser um presbítero, um pastor, um missionário, um supervisor de célula, você passou a ser um conservo. Né? Vou deixar essa palavra para você pesquisar aí. Conservo. Escreve aí. Conservo. O que significa conservo? Certo? Então pesquisa aí, na próxima aula a gente vai estar falando a respeito. Então vamos lá. O líder como servo. Então ele precisa fazer o quê? Cuidar da célula com amor e cuidado. Porque a célula ela requer bastante trabalho. Foi falado anteriormente. Tempo, né? Ocupará seu tempo. E à medida que ela cresça, mais trabalho. Cuidar da célula está orando pela célula, jejuando pela célula, convidando pessoas para participar da célula, incentivando os participantes da célula e criando atividades para a sua célula. Segundo, tenha bem presente em sua mente e em seu coração que você não está trabalhando para o seu pastor, nem para o supervisor de célula. Você está trabalhando para Jesus, para aquele que te chamou. Terceiro, não busque recompensa. Né? Tem pessoas que, embora seja trabalhador na obra, seja uma pessoa fervorosa, amorosa, compromissada, mas ele tem um defeito. Ele quer ser reconhecido ao vivo, quer ser reconhecido na igreja e quer ser reconhecido por Deus. E quer ser reconhecido pela comunidade em geral, inclusive pela sua célula. Bom, a Bíblia ensina que a gente não deve buscar reconhecimento diante dos homens. A gente deve fazer a nossa parte, cumprir o nosso chamado e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque é difícil a gente conhecer um coração e satisfazer o coração. Então, por outro lado, preste bem atenção nessa agora. Aqueles que querem reconhecimento. Bom, nós temos aprendido no decorrer desses longos anos de ministério que a igreja, a célula, elas, né? Lembra que nós falamos de DNA? Ela é a cara do seu líder. Ela representa e pratica aquilo que aprendeu. Então, vamos lá. Se a igreja for bem, primeiro, se a igreja for bem ou for mal, o culpado é o seu pastor. Falou bem? Se ela for bem, ele vai ser reconhecido como um pastor, um líder de excelência. Se ela for mal, vamos dizer que ele não consegue liderar, que é um mau líder. Na célula é a mesma coisa. Então, se você quer ter boas pessoas, lidere bem, ensine bem e pratique a liderança bem. Aí você vai ser um líder de excelência. Não procure reconhecimento. O primeiro vem de Deus. Eu fiquei dirigindo durante um tempo algumas igrejas na cidade de Sorocaba e eu fiquei durante 5 anos desempregado e vivia em partes da obra. E sabe o que aconteceu?
todo ano eu ganhava um terno, todo ano eu ganhava sapato e não me faltava o pão. Mas isso era fruto do quê? Porque eu era o mais bonito entre os irmãos, entre os pastores. Eu tinha dinheiro, também não, tinha um bom carro, não, eu andava a pé. Então, qual era o motivo? Era a forma que eu consegui ensinar eles. E você vai ser reconhecido da mesma forma. Se você liderar eles com amor, você vai ter amor. Se você ensinar eles com sabedoria, eles terem sabedoria, você vai ter colheita de sabedoria. Se você ensinar eles a empatia para com os outros, você vai ter empatia para você. Então é assim que vai funcionar o negócio. Tá certo? É relação de pai para filho. Se ensinar bem, educar bem, vai ter um retorno bom. O sucesso de cada célula muitas vezes depende mais do que acontece durante a semana. Lembra que eu falei sobre o tempo? Durante a semana, antes da célula, você precisa fazer o quê? Manter o contato contínuo com cada pessoa que você lidera. Manter uma lista com o telefone, né? Hoje, antigamente era só o telefone, era só endereço. Depois passou e-mail, passou MSN, passou, hoje tem o WhatsApp, Facebook, telefone, né? Então você mantém uma lista com todos os contatos possíveis de cada pessoa liderada. Se a pessoa for mais velha ou mais idosa, não tiver assim, uma relação mais íntima com o WhatsApp, com o Facebook, mantenha um contato pessoal também. Oração, mantenha oração em favor deles. Mantenha a comunhão, saber as necessidades de cada um, de cada pessoa, cada liderado. Então você sabe que cada célula, o bom funcionamento, o sucesso dela depende do que você fazer durante a semana. E a célula, como nós temos aprendido, ela não é apenas na terça-feira, ou na quarta-feira, ou no dia da célula. Ela tem que acontecer durante a semana. Numa ligação, num telefonema, num contato pessoal, numa visita, numa comunhão. O que é a comunhão? Às vezes a célula precisa organizar algum tipo de comunhão, é um churrasco entre os participantes da célula, uma festinha de aniversário. Eu costumo desaconselhar a festa de aniversário, porque a não ser que o próprio aniversariante fizer a festa e convidar os demais participantes da célula. Porque se o líder de célula organizar um aniversário para um, ele pode ser que ele fale com o outro, então ele vai ter problema na comunhão. Então é melhor o líder de célula não organizar festa de aniversário de participantes da célula, tá bom? Se algum participante quiser fazer uma festinha e convidar os demais, amém. Outra coisa, dentro da célula, ou durante a semana, pode ser organizado que as pessoas vão levar, né? Como salgadinhos, bolo, doce para o dia da célula. Pode ser tratado tudo antes do dia da célula, para que não sobrecarregue um ou outro. Bem? Vamos lá. Depois do sucesso da célula, vem os discípulos, né? Os irmãos sabem que os discípulos, né, de Jesus, eles de vez em quando eles brigavam entre si, né? Uma briga que a gente fala é uma disputa, né? E o que acontece? Quando havia essa disputa, Jesus ele acalmava, conversava um com o outro, e quando era necessário, eles tinham uma conversa mais séria. E isso é chamado de confronto, né? Tem que ter, às vezes, um confrontamento entre o líder. E esse confronto, ele precisa ser um confronto em amor, tá certo? Não pode ser um confronto de guerra para você perder os seus liderados. Só que isso tem que ser um fato conhecido
já no início. Não adianta você ser uma pessoa que não confronta, só passa a mão, uma pessoa passiva, lembra que nós falamos? O líder passivo. E depois, de repente, começa a acontecer alguma coisa, você vai lá e quer confrontar. Com certeza você vai perder as pessoas confrontadas. Porque você foi passivo o tempo todo, de repente agora quer mudar a sua atitude da noite para o dia. Então, isso não funciona. As pessoas vão respeitar o líder, ou o seu líder, quando perceberem que o seu líder está sempre disposto a servir. Só que esse serviço, ele é... presta atenção. Eu estava numa reunião marcada com um pastor da igreja local, e uma determinada igreja local, e a gente estava conversando sobre os problemas da igreja, o que a gente iria resolver e tal. E o que aconteceu? A gente esqueceu a porta da igreja aberta. E esquecemos de fechar para poder ter a reunião. E estavam na reunião, de repente entrou um casal. E isso era 5 e pouco da tarde, 4h30, quase 5 horas da tarde, o culto começava às 18 horas. E aquele casal, como a gente sabe, a maioria das pessoas que entram na igreja assim estão atrás de alguma coisa, né? Pedir alguma coisa, alguma ajuda, geralmente dinheiro, né? E chamaram o pastor, conversaram com o pastor. Aí o pastor falou assim, senta aí, espera aí. Eles sentaram num canto lá, já foi errado mandar eles sentarem ali, porque a gente estava tratando de assuntos, às vezes, que não poderia ser comentado, principalmente na frente de pessoas não crentes, não cristãs. Mas tudo bem. Aí ele começou ali, começamos a conversar. Aí alguém perguntou. Eu não lembro se alguém perguntou ou se foi ele mesmo que falou. Fiquem aí que ele, após a reunião, que não tinha uma hora certa para terminar, ele ia levar aquele casal o local de destino deles, que eu acho que era um bairro à frente. Duas coisas, né? A gente observa. Servir, em primeiro lugar, os domésticos da casa. Outra coisa, servir na célula não é servir qualquer pessoa. Lembra quando Jesus encontrou com aquela mulher que ele falou, não é isso do dar migalha aos cães? Ele estava se referindo a isso. Não é menosprezar a pessoa, ajudá-la, mas em primeiro lugar os domésticos da casa. E o tempo, né? Então ele está falando sobre servir e o tempo. Por quê? Logo mais ele teria culto, atrapalhou a reunião, só que a falha foi um conjunto, né? Ele e nós que estávamos na reunião, porque a gente deveria ter solicitado que a porta fosse fechada. Então, servir não é isso. O pastor deve servir os obreiros e a igreja. Os líderes devem servir seus liderados. E a igreja servir as pessoas que for necessárias servir no sentido de pregação do evangelho e até de ajuda, mas nunca diretamente o pastor. Se for necessário, amém. Mas, bom, nós vamos parar hoje por aqui, por enquanto, e a próximo assunto nós vamos falar sobre um bom líder. Grava bem. Próximo assunto. Um bom líder busca satisfazer as necessidades de cada membro de sua célula. Beleza? Até mais, até daqui a pouco.